Bom dia, meus alunos, tudo bem? Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Marcos Lorandi, tá? Eu sou professor de Física e também agora professor de Matemática de vocês, pelo menos neste primeiro momento. Então, vocês tiveram 2 aulas de Matemática com a Prof. Thaís, tá? Ela enviou as atividades, aqui a gente não sabia ainda como é que ia ficar a distribuição das turmas. Então foram 2 aulas sobre equações de primeiro e segundo grau. Essas atividades, vocês não sei se enviaram para ela, ela vai me passar. Não sei o que ela combinou com vocês ainda. A gente vai conversar durante esta primeira semana. E eu vou continuar dando uma sequência, né? Nesse primeiro mês aqui é apenas uma revisão dos conteúdos que vocês já vinham estudando lá na 8ª, 7ª, 9º ano, tá? Então vocês estudaram com a Prof. Thaís, por exemplo, equaçõezinhas do tipo assim, ó, 5x igual a 20, né? Determinar o valor do x. Então, eu quero calcular o valor do x, eu tenho que isolar o x. Então, eu pego o 5, que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, o 5 vai sair deste lado, ó, vai sair daqui e vai para cá. Então, ficou 20 dividido por 5. Então, o x é 4, tá, pessoal? E agora, a aula de hoje é sobre regra de 3. E regra de 3, eu preciso saber pelo menos resolver no início esse tipo de equação. Bem simplesinha, né? Então a gente vai ver. O que é uma regra de 3? É uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3. Tá? Desde que essas 4 medidas formem uma proporção. Tá? Então, a primeira que a gente vai ver hoje, para a aula de hoje, é a regra de 3 simples, certo? Regra de 3 simples e direta. A inversa vai ficar para a próxima aula, tá ok? Então, vamos aprender por exemplos, né? Um automóvel percorreu em 5 horas uma estrada de 325 quilômetros, na mesma velocidade. Quantas horas precisará para percorrer 520 quilômetros? Então, as informações que a gente tem aqui que ele está afirmando, ó, que um automóvel, ele percorreu em 5 horas, tá, um trajeto de 325 quilômetros. Quantas horas ele precisará para percorrer 520 quilômetros? Ora, é simples. Aqui eu tenho 325 quilômetros. O 520 quilômetros vai sempre embaixo. Hora embaixo de hora, quilômetro embaixo de quilômetro. As grandezas sempre na mesma coluna. Então aqui eu vou descobrir quantas horas. Então x horas, certo? Então, aqui eu tenho uma regra de 3 montada. 5 horas, 325 quilômetros. X horas vão ser 520 quilômetros. Bom, aqui a gente olha assim, ó. 325 para o 520. O 520 é maior, então ela está crescendo de cima para baixo, tá? E aqui é o mais difícil, a gente sempre tem que fazer esse teste. Vocês não eram tão acostumados a fazer este teste, acredito eu, mas agora a gente sempre vai testar. Se com a mesma velocidade ele leva 5 horas para fazer 325 km, para fazer 520 ele vai precisar de um tempo maior, certo? Então, o de baixo é maior, então o de cima é menor, o de baixo é maior, então vai crescer também de cima para baixo. Quando as 2 flechinhas apontarem, tá, as 2 para baixo ou as 2 para cima, ela é diretamente, ela não é inversa, ela é diretamente proporcional. Então, a gente multiplica os extremos, certo? Então, x vezes 325
Aqui está a equaçãozinha que eu falei para vocês. Vai ser igual o outro lado. Tanto faz 5 vezes 520 ou 520. É sempre só tem que ser tá, os opostos aqui. Então, eu vou fazer 5 vezes 520. Então, primeiramente, eu multiplico aqui, ó, o 5 pelo 520, tá? 5 vezes 520. Dá 2.600. Agora, eu isolo o valor de x. Então, eu passo esse 325 dividindo. X igual 2.600 dividido por 325. 8. X igual 8. 8 o quê? Ora, o x está embaixo de horas, então vão ser horas. Tá? Tranquilos? Vamos ver o segundo exemplo. O vídeo de hoje é bem facilzinho e vocês vão ter poucos exemplos para resolver também, tá? Mas refaz esses exemplos que eu fiz antes de ir para os exercícios. Ó, muito parecido. Um automóvel percorreu em 5 horas uma estrada de 525 quilômetros, na mesma velocidade. Quantas horas precisará para percorrer 195 quilômetros? O exemplo é muito parecido. 5 horas, ele vai fazer 325 quilômetros. Ó, eu tenho 195 quilômetros. Quilômetro embaixo de quilômetro, tá? Então, aqui sobrou o x. Vamos testar, né? Vamos ver se ela é diretamente proporcional. Ó, começa onde eu tenho os dois valores. 195, 395 é maior, então cresce de baixo é menor, o de cima é maior. A faixinha vai de baixo para cima. Eu levo 5 horas para fazer 325 quilômetros. Para fazer 195 com a mesma velocidade, eu vou levar um tempo menor, né? Sei lá, 2 horas, 1 hora. Então também o de baixo é menor que o de cima, ó. O que mudou nas flechinhas? Aqui as duas eram de cima para baixo, agora as duas são de baixo para cima. Mas as duas têm a mesma orientação. Num raio de 4 quilômetros. As duas têm a mesma orientação. Portanto, ela também é diretamente proporcional. Ok? Então, feito isso, multiplicamos os extremos, certo? Eu começo sempre pelo x. X vezes 325 igual a 5 vezes 195. Então, 5 vezes 195. Então, x vezes 325 igual a 975. Está multiplicando o x, passa dividindo. 975 dividido por 325. X igual a 3. 3 o quê? Ora, o x está embaixo de horas, vão ser 3 horas. Tá? O último exemplo, que só para a gente ver que se aplica em outras situações, é uma pergunta direta. Quanto é 30% de R$80? Nós, quando estudarmos porcentagem, a gente vai ver que isso é um cálculo bem direto, tá? Mas assim a gente pode fazer aqui, ó. R$80, quando ele quer saber quanto é que é 30% de 80. Então, eu sei que os R$80 equivale a 100%, é o meu total. Então, 100%. E aqui o 30%, ó, que nem lá, quilômetro baixo de quilômetro, porcentagem baixo de porcentagem. Aqui é reais, tá? R$80. Então, aqui embaixo vai ser x reais. Porcentagem, normalmente, ela é direta, tá? Mas vamos ver, ó, 30%. Opa, vai de baixo para cima. R$80 é 100%. É 100%. 30% vai ser um valor menor do que os 80. Então, também, ó, de baixo as duas, vamos para cima. Então, ela é direta, né? Sempre fazendo teste. Na próxima aula vocês vão ver por quê.
multiplico o cruzado, x vezes 100, igual 80 vezes 30. X vezes 100, igual 3 vezes 8, 24, mais 2 zeros. X igual, o 100 está multiplicando, passa dividindo. Corto os 2 zeros, né? Dividir por 100. X igual a 24 o quê? Reais. Real embaixo de real. Tá? Então, hoje, vocês têm 3 exemplos. Antes de mais nada, assistir o vídeo, esquece o resultado, tá? A montagem, e tenta refazer elas. Vê se tu confere e acha os mesmos valores. E daí vai lá e resolve os exemplos do caderno. Tá ok, minha gente? Então, bom trabalho, boa semana aí para vocês. Um abração. Tchau, tchau.